Fala pessoal, eu sou o Diogo Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer muitas informações sobre o Fluminense. Vamos falar um pouquinho do empate de Fluminense e União Espanhola no jogo de ontem, vamos falar também da virada de chave agora para o jogo de sábado contra o Botafogo. Então vamos trazer informações de jogadores voltando, o que o Renato pode fazer, o que ele tirou de proveitoso do jogo no Chile, mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, deixa seu like nesse vídeo aqui, porque seu like é muito importante. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e cada vez entrega para mais tricolores, então deixa seu like aí. E também, se você puder se tornar membro do Falando de Flu, você ajuda muita gente. Clica aqui no botão Seja Membro e você vai nos ajudar a também melhorar nossa qualidade, melhorar nosso cenário, melhorar tudo aqui. Então, se você puder ser membro, dá essa moral pra gente aí. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E vamos começar a falar um pouquinho sobre a atuação do Fluminense no Chile. Para mim, eu vi a atuação como decepcionante. Eu esperava muito mais de alguns jogadores ali, como o Lescano, jogou muito abaixo. O Thiago Santos entregou um gol ali, que normalmente um jogador com a experiência que o Thiago Santos tem não pode cometer, né? E quem salvou a gente no finalzinho foi o Nonato. Mas para mim, quais são os jogadores que aproveitaram a oportunidade no Chile e mostraram para o Renato que podem realmente brigar por uma vaga titular? Para mim, o Nonato fez um gol, conseguiu marcar muito bem ali, dar combate no meio de campo, tanto ele quanto o Bernal, porque os dois conseguiram bloquear muitos ataques chilenos ali, conseguiram se posicionar bem, conseguiram tirar, né, as bolas quando necessárias. No lance do gol, não tinha como ninguém fazer nada, realmente. Né? O Thiago Santos tentou sair driblando, perdeu a bola e o cara chegou sozinho e fez o gol. Os meninos da base que entraram para mim, tanto o Júlio Fidelis quanto o Wagner, tiveram atuações ali na média, 6, 6,5 ali, que é bom. Por quê? Porque os caras estão jogando a primeira partida deles como profissional no Chile, contra um time totalmente sem entrosamento, os caras não comprometeram, então para mim eles já dão mostras que, ó, professor, caso precisem de mim, eu estou aqui, posso mostrar serviço. Os jogadores para mim que na partida de hoje, na partida de ontem, performaram muito abaixo, e vale a atenção, tipo assim, o Thiago Santos, ele entregou aquela bola ali, todo mundo ficou muito chateado com ele, mas a partida do Thiago Santos era uma partida segura até então, né? Conseguia cortar muitas bolas, conseguiu marcar muito bem, só que ele vai ficar muito marcado pelo lance que ele perde a bola e toma o gol. Isso com certeza. Ele vai ficar um pouco menos marcado porque o Nonato no finalzinho fez o gol e salvou a pele dele. Porque se o Nonato não faz o gol, com certeza ele ia ganhar uma geladeirazinha sem jogar, eu acho, tá? Quando a gente parte para o meio de campo, um jogador que todo mundo tinha muita esperança de ver jogando com mais tempo, para poder mostrar um futebol, tentar ser realmente o maestro, o cara que organizasse o time do Fluminense no jogo de ontem, foi o Lescano. E a atuação do Lescano também foi muito abaixo. Tanto que no pós-jogo que a gente fez o vídeo, fez a live, eu dei 4,5 para a atuação do Lescano, de tão abaixo que eu achei que foi a atuação dele. Ele não conseguiu organizar o time do Fluminense em momento nenhum, ele não conseguiu chamar a responsabilidade que a gente espera de um camisa 10. Então, realmente, ele destoou bastante no jogo de ontem. E o Everaldo também foi outro que, pelo amor de Deus, ele não conseguiu segurar uma bola na frente. A bola batia e voltava nele todo o tempo. Eu até fiquei pensando, por que o Alexandre Mendes não tentou colocar pelo menos um pouquinho o Kelvin, para a gente poder ver pelo menos um pouquinho do moleque, porque eu tenho certeza que fazer a atuação pior do que o Everaldo vinha fazendo era quase impossível. Mas o Alexandre Mendes optou em fazer outras alterações, como botar Paulo Baia, botar o Lavega. O Lavega tentou ter alguma coisa ou outra, mas realmente também muito abaixo. Né? E o jogador da base que entrou no segundo tempo foi o Wesley Latam e o Sintra. O Sintra entrou na lateral esquerda ali no lugar do Wagner, né? Já estava cansado. E o Wesley tentou também, né, um drible ou outro, mas realmente foi um dia sem inspirações, tanto dos moleques da base quanto do time principal. O Nonato, para mim, fez um bom jogo, como eu já falei, marcou bem e ainda foi coroado com um belo golaço do Nonato. E o que a gente tira de proveitoso disso? O Fluminense continua como líder do grupo F da Copa Sul-Americana, 7 pontos contra 6 pontos do Once Caldas, mas o Fluminense vê a distância para o Once Caldas diminuir bastante. Quando a gente olha para o terceiro colocado do grupo, que é a União Espanhola, ainda temos 5 pontos de vantagem. Só que na Copa Sul-Americana, todo mundo sabe que só se classifica o primeiro de cada grupo. O segundo tem que jogar um playoff e repescagem aí contra os times que vêm da Libertadores, os terceiros colocados da Libertadores. E outra novidade, não tem uma data para jogar esses playoffs. Muito provavelmente os times brasileiros que tiverem que jogar esses playoffs vão ter que ter jogos do brasileiro adiados, depois fica aquela correria de jogar um jogo em cima do outro, como já é a temporada toda, né? Mas ainda dá mais uma enrolada. Mas eu acho que o Fluminense ainda vai conseguir se classificar como primeiro. Só que a gente deixa 2 pontos pelo caminho, que eu acho que pode fazer falta lá na frente, quando tiver aquela questão de confrontos de quem decide em casa. Eu acho que isso pode ser um agravante muito sério para o time do Fluminense, mas vamos esperar para ver o que vai dar esses 2 pontos que a gente deixou pelo caminho. Agora, pensando na estratégia que foi adotada pelo Fluminense, de mandar um time reserva para o Chile para poder focar no jogo do Brasileiro do final de semana, aumenta a pressão para o time principal do Fluminense vencer o Botafogo. Por quê? Se o Fluminense não consegue vencer o Botafogo no sábado, de que adiantou a estratégia? Poupou na terça-feira,
poupou na quarta-feira, não conseguiu nada, e poupou para fazer um bom jogo no sábado e não conseguir. Então, eu ainda falei isso no vídeo de ontem. Gente, eu estou falando aqui agora para depois não falar que eu sou engenheiro de obra pronta. E eu não gosto muito dessa questão do treinador não viajar com o time. Só que o Renato tem a chance de mostrar que ele tinha razão caso o time do Fluminense vença bem no final de semana e quebre uma sequência de 7 jogos sem vencer o Botafogo. O Botafogo, né, que no momento que eu estou gravando esse vídeo, está jogando pela Copa Libertadores, está empatando em 0x0 com o Estudiantes. O Botafogo teve uma semana bem mais puxada, não teve como poupar os jogadores, porque na Libertadores também eles não estão numa situação muito confortável, né? Eles venceram um jogo e perderam um, então o Fluminense tem por obrigação conseguir fazer um bom jogo contra o Botafogo. E digo mais, venceu o Botafogo no sábado, tá? Agora, pensando nessa preparação, o Renato, né, teve boas notícias hoje. Riquelme Felipe voltou a treinar com bola, Isaac voltou a treinar com bola, Guga também está muito próximo de ser liberado pelo departamento médico, Gabriel Fuentes parece que só não vai ser relacionado pelo fato de ser grama sintética, então eles vão ter um pouquinho mais de cuidado com eles, vão liberar ele a partir da próxima rodada, mas a gente vê o DM do Fluminense esvaziando e o Renato vai ganhar mais opções para montar esse time do Fluminense para a sequência. Mas os jogadores que ficaram no Rio, eu tenho quase certeza que o time do Fluminense titular vai ser o mesmo que o jogo contra o Vitória. A gente tem o Lima recuperado, a gente vê as imagens do Lima treinando, a gente tem, por exemplo, acho que é só o Lima, né, dos que tem teste estava machucado, mas eu acho muito pouco provável a gente ver um time do Fluminense diferente de Fábio no gol, Samuel Xavier, Freitas Ignacio e René, Martinelli e Hércules, Paulo Henrique Ganso, John Arias, Germancano e Canóbio. Aí vai vir alguns questionamentos também. Será que não está na hora de pensar em substituir o Canóbio por alguém? Pela atuação que a gente viu do time do Fluminense de ontem, não tem como você botar ninguém no lugar do Canóbio, porque a partida foi muito fraca. Mas eu acho que esse jogo de sábado contra o Botafogo pode ser talvez uma das últimas atuações do Canóbio como titular, caso ele não consiga jogar bem. Porque aí eu acho que talvez o Keno possa aparecer, embora também no jogo de ontem o Keno não conseguiu render tudo esperado, tá? O Keno faz muitos bons segundo tempo, mas eu não gosto do Keno entrando jogando. E também a última esperança, talvez o Lescano poderia ser esse cara, jogar pelo lado esquerdo, mas pela atuação dele de ontem também não demonstra ser esse cara. A gente tem que tomar um pouco de cuidado também, né, com a atuação de ontem, que foi muito abaixo. Os jogadores não têm muito entrosamento e tudo mais, mas realmente foram a atuação muito abaixo. E pensando também em Campeonato Brasileiro, o Fluminense, como na Copa Sul-Americana, está tudo muito bem encaminhado, a gente já tem 7 pontos, a gente precisa de 2 vitórias e se classifica. Né? Se a gente vencer o União Espanhola em casa, vencer o Once Caldas em casa, porque se precisava botar os titulares do Fluminense com certeza vence esses 2 jogos, a gente chegaria a 13 pontos e se classificaria com folgas, eu acho. Né? O Once Caldas, provavelmente o Once Caldas vai vencer o União Espanhola na próxima rodada, e ele vai jogar contra o São José, mas o Fluminense acho que vence os próximos 2 jogos pelo menos e conseguiria terminar na frente do Once Caldas, assim eu espero. Aí pensando em brasileiro, o que o Fluminense vai ter que fazer? Né? Eu acho que o pensamento do Fluminense é chegar até o Super Mundial ficando ali no G4. E para isso a gente vai ter os jogos contra o Botafogo. Nessa rodada a gente tem que ficar de olho, né, nos jogos do Flamengo e Palmeiras também. A gente joga contra o Botafogo, o Flamengo joga contra o Corinthians e o Palmeiras joga contra o Bahia. Então é passível de tropeço, acho que o Palmeiras tem mais chances de vencer, porque vai jogar dentro do Allianz, o Flamengo também joga, né, contra o Corinthians também no Maracanã, mas a gente sabe que o Corinthians está precisando dar a volta por cima ali, trocou de treinador, parece que o Dorival está muito perto de um acerto lá, então a gente sabe que vai ser um embate muito duro, também o nosso embate é um embate muito duro, mas para o Fluminense manter uma sequência positiva e continuar empolgando, a vitória em cima do Botafogo é essencial, né? Só lembrando, o Fluminense tem Botafogo, Sport, Atlético Mineiro e Juventude. São os próximos 4 jogos do Fluminense e o projeto aí para o Fluminense sair bem dessa sequência, fazer pelo menos 9 pontos aí, que a gente olharia e falar, cara, realmente o time continua em franca evolução, mas vamos ver o que o Renato vai preparar para esses jogos aí. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal Falando de Flu, nos ajude a chegar cada vez mais longe. Nossa meta é chegar aos 11.900 inscritos, tá faltando 7 inscritos para a gente poder bater essa meta. Então, deixa seu like, se inscreve no canal. Se puder se tornar membro, você ajuda muito o Falando de Flu, torna-se membro aqui do Falando de Flu. E mais uma vez eu falo, vamos torcer para que no sábado dê tudo certo. Saudações tricolores e até a próxima.